E aí, sobreviventes que chegaram até essa última aula da nossa playlist. Agora sim, nós vamos ver o mecanismo de ação e as funções desses derivados do ácido araquidônico, que são os eicosanoides, tanto sobre o tônus da musculatura dos vasos sanguíneos, quanto de outras estruturas do corpo. Até porque, como a gente vai ver, essa via é uma via extremamente importante, é uma via que é alvo farmacológico para o tratamento de várias situações. Por isso, a gente vai dar um foco maior agora, mesmo que não totalmente voltado para o sistema cardiovascular. Então, esses eicosanoides são mediadores locais que são derivados de lipídios. A classe mais comum é essa que a gente está apresentando agora, que é derivada do ácido araquidônico, mas existem muitos outros. No geral, esses eicosanoides vão contribuir para a inflamação, para o tônus da musculatura lisa, para a hemostasia, que é o equilíbrio do nosso corpo, para a formação de trombos, para o trabalho de parto e a secreção do trato gastrointestinal. Como a gente viu, esses eicosanoides são derivados do ácido araquidônico, que é liberado lá da membrana plasmática, e que vai ser processado, digamos, vai sofrer a ação de duas enzimas. A atividade das ciclooxigenases, as COX, sobre o ácido araquidônico vai levar à formação das prostaglandinas, PGD2, PGE2 e PGF2, dos tromboxanos, que são TXA2, e das prostaciclinas, conhecidas como PGI2. Por outro lado, a atividade da LOX, da lipoxigenase, vai levar à formação de leucotrienos e lipoxinas. No entanto, nós não vamos abordar tanto assim as lipoxinas nessa aula, porque elas estão mais relacionadas ao sistema imune. Elas, na verdade, vão ser sintetizadas a partir da interação entre células imunes, na maioria das vezes. Então, aqui o nosso foco vai ser sobre essas prostaglandinas geradas a partir da ciclooxigenase e pelos leucotrienos que são formados a partir da ação das lipoxigenases. Para a gente continuar, é necessário entender a importância desse estudo dessa via do ácido araquidônico. Então, essas enzimas são alvo de ação de muitos fármacos, como, por exemplo, a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, a dipirona. Todos esses fármacos são AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, que vão tentar agir sobre essas vias, tentando inibir a produção desses eicosanoides e, portanto, impedindo a resposta inflamatória, a dor, por exemplo. Por esses motivos, todos os estudantes da área da saúde precisam compreender essa via, revisá-la, enfim. Então, continuando. Existem duas isoformas da ciclooxigenase no nosso corpo, duas isoformas principais, que são a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é chamada de COX constitutiva. Ela vai estar relacionada com os efeitos homeostásicos dentro do nosso corpo. Ela vai levar, por exemplo, à proteção gástrica, à proteção renal, à função plaquetária, ou seja, ela vai agir de forma a manter esse equilíbrio no nosso organismo, tá? Por outro lado, a COX-2 é uma COX que vai ser mais ativada a partir de processos inflamatórios. Ela também pode estar envolvida com algumas questões, como a proteção renal, mas na maioria das vezes ela vai ter uma atividade aumentada muito mais do que a COX-1 quando a gente está falando de inflamação. A COX-1 pode participar dos processos inflamatórios, mas a sua atividade não é tão aumentada. Essa atividade na COX-2 chega a ser 20 vezes maior quando existe uma resposta inflamatória cursando ali naquele momento. Existe ainda um terceiro tipo de COX, né, que é a COX-3, que está principalmente presente ali no sistema nervoso central e que vai ser alvo de vários fármacos, como paracetamol, entre tantas outras medicações que têm como função a diminuição da dor de cabeça, por exemplo. Como é então que essas prostaglandinas vão exercer seus efeitos? Elas exercem seus efeitos a partir dos receptores. Esses receptores estão presentes nas superfícies celulares de células que estão próximas ali ao local de produção dessa prostaglandina. Então, como a gente pode perceber, esse é um tipo de sinalização que na maioria das vezes é parácrina, tá? É de curta distância, é uma ação mais local mesmo. Então, produtos de vários genes foram descobertos
que codificavam os receptores da prostaciclina, PGF2-alfa, PGE2, PGD2 e dos tromboxanos. A grande maioria desses receptores das prostaglandinas são receptores acoplados à proteína G. Tem uma exceção, que é um receptor um pouco diferente, mas que acaba tendo a mesma resposta, como a gente vai ver posteriormente. Os receptores da PGI2, que é a prostaciclina, são chamados de receptores IP. Das prostaglandinas do tipo PGF2-alfa, de FP. Da PGE2 é P, e tem 4 subtipos desse receptor. Da PGD2, nós temos 2 tipos, que é DP1 e DP2. E do tromboxano, nós temos os receptores do tipo TP. Esses receptores vão levar à ativação de proteínas G, no caso a GS, GI e a GQ. A evolução filogenética desses receptores levaram a uma classificação deles em 3 tipos principais: os responsáveis por respostas relaxantes, contráteis e um de resposta inibitória. É claro que é importante a gente falar que essas respostas podem variar, na verdade, de acordo com o tecido, mas essas 3 funções que a gente está descrevendo aí foram as primeiras funções descritas, então isso levou à classificação desses receptores, mas não é uma classificação fixa, como você pudesse falar, isso sempre vai acontecer dessa forma. Em determinados tecidos, eles podem ter respostas um pouco diferentes, porque tem, como a gente já viu, mecanismos celulares diferentes. Mas, assim, no geral, os receptores que levam a uma resposta relaxante são os receptores EP2 e EP4, lá da PGE2, o IP, que é da prostaciclina, e o DP1, que é da PGD2, certo? Todos eles vão levar à ativação de uma proteína GS, que vai, por sua vez, ativar a adenilato ciclase e levar ao aumento dos níveis de AMP cíclico dentro da célula. E como a gente viu, esse AMP cíclico pode levar à ativação da PKA, e no músculo liso, essas enzimas quinases podem levar à fosforilação das quinases que fosforilam a cadeia leve de miosina. Então, essa fosforilação, na verdade, vai inibir essas quinases e assim as miosinas não conseguem interagir com os filamentos de actina, como a gente já tinha falado anteriormente. No caso da resposta contrátil, nós teremos os receptores do tipo EP1, que novamente são da PGE2, o FP, que são da PGF2, e o TP, que é do tromboxano. E eles vão levar à ativação do receptor que está acoplado à proteína GQ e, consequentemente, a gente vai ter formação de IP3, DAG e cálcio. E esse cálcio, maior disponibilidade de cálcio, vai levar à contração, por exemplo, das células musculares lisas. Existe uma exceção, que é o receptor DP2, receptor da prostaglandina PGD2. Esse receptor é diferente em sua constituição desses receptores aqui apresentados, mas ele acaba tendo uma resposta que se assimila com essa resposta inibitória aqui. Então, classicamente, esse receptor que vai levar a resposta inibitória é o receptor EP3, que é o receptor da prostaglandina lá, a prostaglandina E, certo? Mas esses dois vão atuar de forma bastante semelhante, que é a partir da ativação, principalmente da proteína GI. Esse receptor EP3 pode levar à ativação de outras proteínas G, ele é um receptor bem diferente, mas na maioria das vezes essa ação se dá a partir da GI, tá? Como a gente já viu, vai levar a uma diminuição do AMP cíclico, porque ele inibe a adenilato ciclase, e em algumas situações pode levar ao aumento do cálcio intracelular. Então, assim, só para a gente visualizar melhor como é que esses receptores vão atuar, aqui a gente tem a membrana plasmática com esses receptores de 2,7 voltas lá na membrana, que são receptores acoplados à proteína G, os GPCRs, e eles estão divididos aqui conforme a sua classificação. Os receptores do tipo relaxante vão levar à ativação da GS, certo? E essa subunidade alfa da GS ativa a adenilato ciclase, levando à produção de AMP cíclico, que vai exercer diferentes efeitos biológicos, ativação de canais, ativação da PKA. E, por outro lado, a gente tem aqui
essa classe, né, inibitória formada pela EP3 e os receptores dessa família, chamada de família FMLP, que são os receptores DP2, mas que acabam agindo da mesma forma, que é inibindo a adenililciclase e, portanto, diminuindo as concentrações desse AMP cíclico. Por outro lado, esses receptores aqui na classificação de contrátil vão levar à ativação das proteínas GQ, na maioria das vezes, e isso vai levar, por sua vez, à ativação de diferentes alvos dentro da célula, como da fosfolipase C-beta e da Rho, que a gente ainda não tinha falado, mas que é uma GTPase, tá? Como a gente tá vendo aqui, ela está associada à GEF, ou seja, essa GEF proporcionou a ligação do GTP a essa Rho, e a ativação dessa Rho, dessa GTPase, vai fazer com que ela ative outras enzimas. E ela está aqui muito ligada à ativação de alvos no citoesqueleto da célula, certo? Como é que esses receptores vão se distribuir no corpo? Como eu falei aqui, a gente vai simplesmente se referir às prostaglandinas e não mais aos nomes dos receptores. Então, os receptores da prostaciclina, que é a PGI2, esse nome vocês têm que gravar. PGI2 é prostaciclina. Eles vão estar presentes, na maioria das vezes, em maior quantidade, no endotélio, nos rins, nos pulmões, nas plaquetas, nos vasos sanguíneos e no coração. Já os receptores da PGE2 estão presentes nos rins, no músculo liso, no cérebro, e os receptores de PGD2 têm diferentes distribuições a partir do tipo de receptor. O receptor DP1 está localizado no ilho, nos pulmões, estômago, no útero, no sistema nervoso central e principalmente nos leucócitos, e os receptores DP2 no cérebro, no coração, no timo, no baço, no fígado, no intestino e também nos leucócitos. Os tromboxanos, por sua vez, estão muito presentes nas plaquetas. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar. Mas, além disso, eles estão presentes nos vasos sanguíneos, nos pulmões, nos rins, no coração, no timo e no baço. E, para finalizar, os receptores do tipo PGF2-alfa estão aqui nos rins, no coração, nos pulmões, no estômago, nos olhos e principalmente no corpo lúteo, tá? Dos ovários. É muito importante também a gente lembrar, eu acabei esquecendo de colocar aqui, que esse PG2-alfa, PGF2-alfa vai estar em grandes quantidades presente lá nas células musculares lisas do útero, e isso vai ser muito importante para alguns processos, como a gente vai ver adiante. Falando agora sobre os receptores de leucotrienos e da lipoxina, a gente tem 3 tipos básicos, tá? Que são os receptores BLT, cujos ligantes são o LTB4, e os receptores de leucotrienos cisteínílicos, que são aqueles receptores LTC, LTD, enfim. Já esse ALX é o receptor para lipoxina, mas a gente não vai dar tanto foco aqui nele. Em geral, a maioria dos leucotrienos age sobre esses receptores aqui de leucotrienos cisteínílicos, os cis-LT. E todos eles vão levar à ativação da proteína GQ. Então, a gente já se espera que os níveis de cálcio aumentem aí dentro dessas células em que eles estão distribuídos. Bom, a gente sabe que é muito desgastante assistir toda essa quantidade de aula, mas a gente está perto do fim. Então, forças aí que a gente agora vai continuar só mais um pouquinho. Vamos falar sobre esses efeitos dos eicosanoides, que são a parte mais importante dessa aula e que, como eu já havia falado, é uma coisa que todo estudante da área da saúde, da área de ciências biológicas precisa saber. Então, primeiramente, como eu tinha falado, os tromboxanos estão presentes em grande quantidade nas plaquetas e lá eles vão induzir a agregação plaquetária, a formação de trombos, por exemplo. Por outro lado, a prostaciclina vai levar a uma inibição da agregação plaquetária. Porém, a prostaciclina não está tão presente dentro das plaquetas quanto os tromboxanos. Então, esse equilíbrio que é mantido entre o tromboxano e a prostaciclina pode ser muito alterado a partir de fármacos que vão agir nessas vias do ácido araquidônico. Por exemplo, se houver inibição da COX-1, esse equilíbrio é desregulado e aí nós vamos ter uma inibição da agregação plaquetária. Isso pode fazer, por exemplo, com que indivíduos que tenham, sei lá, uma dengue hemorrágica, ao fazer uso de AINES, né, que são esses medicamentos anti-inflamatórios, não esteroidais, o que pode acontecer é uma acentuação dessa hemorragia porque não tem
agregação plaquetária para acabar contendo esse sangramento. Então isso é muito perigoso, e aí a gente já vê que é muito importante ter essas funções bem definidas na nossa cabeça para que a gente entenda melhor como os tratamentos vão influenciar determinadas situações. A vasodilatação, por sua vez, vai ocorrer a partir da prostaciclina, da PGD2 e da PGE2, especialmente dos receptores do subtipo EP2 e EP4, que, como a gente falou, são receptores que levam à ativação da proteína GS. E essa proteína GS vai levar ao aumento do AMP cíclico. Isso acaba por favorecer a fosforilação de vários alvos que não favorecem a contração dessa célula muscular lisa. É interessante a gente notar que essa vasodilatação e essa vasoconstrição aqui em cima são locais. Eles vão regular a resposta vascular ali onde elas estão agindo, tá? Não é uma resposta sistêmica. Mas continuando, a vasoconstrição, por sua vez, vai ocorrer por meio principalmente da PGE2, tá? Pelos subtipos EP3 e EP1 dos seus receptores. Isso porque esses receptores levam ao aumento do cálcio intracelular, levando à vasoconstrição. E aqui a gente tem um exemplo muito bom de efeito constitutivo aqui das ciclooxigenases do tipo 1. Aqui nós vemos a PGE2 e a prostaciclina agindo sobre a manutenção do fluxo renal. Vejam como isso é importante. Se a gente tem um paciente que tem alguma lesão renal, algum problema renal e que faz uso desses AINES, que são medicamentos que vão inibir essa cascata do ácido araquidônico, levando assim à não formação desses eicosanoides, a gente tem uma dificuldade dessa manutenção do fluxo renal. Isso pode ser bastante grave para esse paciente. Então a gente tem que evitar, nesses pacientes, o uso desse tipo de medicamento. Mais um efeito constitutivo aqui dessas prostaglandinas e da prostaciclina é sobre a gastroproteção. Essa prostaglandina e prostaciclina vai levar a uma redução da secreção de HCl, tá? E vai levar a um aumento da secreção de muco, de bicarbonato, fazendo com que esse estômago esteja mais protegido a essas ações do ácido clorídrico. Mais algumas funções desses eicosanoides são a facilitação do trabalho de parto a partir da contração do útero e dilatação do cérvix. Isso se dá pela PGE2 e pela PGF2-alfa, que, como a gente tinha falado anteriormente, estão ali presentes no músculo liso lá do útero. Todos os eicosanoides vão estar relacionados com os processos inflamatórios, com exceção do PGE2, porque, como vocês lembram, existe um tipo de PGE2 que vai levar à ativação da proteína, do receptor acoplado à proteína GI. E por conta dessa GI, a gente tem uma inibição da resposta de muitas células, como macrófagos, por exemplo. Então, a resposta imune é de alguma forma inibida por essa PGE2. Outra resposta dessa PGE2, sendo que agora pela ativação de um receptor EP4, que é um receptor que está acoplado ali à proteína GS, a gente tem a manutenção da abertura do canal arterial nos últimos meses da gravidez. Então, por exemplo, se você faz uso de medicamentos, como a gente já tinha falado, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, no terceiro trimestre da gravidez, pode haver um fechamento precoce desse canal arterial. Isso é prejudicial para a criança. Aqui nós vamos ver algumas ações dos leucotrienos. Eles são muito inflamatórios, até mesmo mais inflamatórios que as prostaglandinas, e eles estão envolvidos em processos de constrição alérgica, então eles contraem a musculatura brônquica lá nos pulmões, estão relacionados com os processos de asma, por exemplo. Além disso, eles levam aos efeitos inflamatórios, ao recrutamento de células do sistema imune nesses pulmões, a eosinófilos, mastócitos. Então, como a gente viu aqui nessa aula, essas inúmeras respostas promovidas pelos eicosanoides, não somente nesse tônus da musculatura vascular, em relação à constrição, à dilatação dessas vias, mas em uma resposta de todo o corpo. Por isso é tão importante que a gente tenha essa via em mente e por isso que a gente decidiu inseri-la, mesmo que de uma forma que ultrapassa esse sistema cardiovascular, porque o assunto é realmente fundamental na nossa formação.